Você está chorando, ele disse, ainda dentro de mim. É a promoção? Não respondi. Apenas encarei o ladrilho do teto acima do ombro dele, manchado de amarelo, como se alguém tivesse tentado esfregar culpa no gesso. Ele não esperou, deslizou, para fora fechou o zíper e pegou seu smartwatch num reflexo. Voltando aos negócios, Tassiana. O frio do ar do quarto de hotel finalmente tocou minha pele. Isso ajudou, assim como o silêncio depois que a porta se fechou atrás dele. Olhei para o travesseiro que ele usara, amassado e oco no meio, como seu pedido de desculpas naquela manhã. Você sabe como esses ciclos orçamentários são difíceis. Eu havia construído o orçamento dele. Eu o havia otimizado, costurado com os restos que eles chamavam de código legado, até que a porcaria funcionasse melhor que o Tesla dele. 6 anos, 43 módulos implantados, 3 mudanças de rumo, horríveis, e um acordo de confidencialidade pessoal que nunca assinei, porque ele disse que era apenas uma formalidade. E hoje, quando pedi um aumento, ele riu. Riu literalmente, fechando a braguilha. Vamos lá, Tassiana. Você é essencial. Todos nós sabemos disso. Mas aumentos. Essa é uma conversa para quem pensa bem mais além. Ele deixou o batom na minha bochecha quando disse isso. A esposa dele é de alguém. Não limpei. Em vez disso, abri a miniar e peguei o único frasco que jurei que não tocaria mais. O código ainda era meu. A arquitetura, o esqueleto que eles exibiam em cada maldita vitrine para investidores, nasceu das 3 semanas, sem dormir que passei vivendo de barras de granola e marcadores de quadro branco, em um apartamento alugado no porão que cheirava a mofo e sonhos de startup. Eles não eram os donos daquilo, mas alguém poderia querer, principalmente a empresa do outro lado da rua, principalmente porque eu ainda tinha o ambiente de desenvolvimento original. E a patente? Bem, é aí que fica interessante. A patente estava guardada numa pasta empoeirada, num disco rígido com o rótulo "Porcaria velha, não apague". Sério, quase não a abri. Como se pudesse ter se desintegrado se eu a tocasse errado, como uma relíquia de uma versão de mim que ainda acreditava em madrugadas, crédito compartilhado e colegas de tecnologia que diziam coisas como "Somos uma família aqui", mas lá estava. Patente americana no 10, e algo assim, registrada por T. Souza, método para distribuição dinâmica de carga preditiva em ambientes, modulares síncronos, seu santo graal, meu Frankenstein, e a assinatura não é da empresa, não é do Roberto Almeida, apenas minha, porque a registrei como indivíduo após uma cúpula de back-end em 2019, onde seu arquiteto sênior foi aprovado. Bêbado, sentado numa cadeira de feijão, disse que ninguém ia se dar ao trabalho de registrar nada até o 3º trimestre. O departamento jurídico virou um cemitério. Lembro-me de concordar, sorrir, ir para casa e passar o domingo inteiro no site do USPTO, enquanto a ressaca dele se transformava em um discurso desleixado de toda a equipe sobre velocidades tóxicas de sprint. Eles nem perceberam. Guardei esse segredo por anos. Não para ser estratégica, apenas esqueci. A vida atrapalhou. Burnout em avaliações trimestrais. Um breve e estúpido quase noivado com um cara de segurança e desenvolvimento que certa vez me perguntou se eu precisava de ajuda para entender certificados. Eu havia escrito metade do módulo de criptografia e agora aquela assinatura era uma guilhotina, zumbindo baixinho sob o pescoço deles. A questão não era se eu usaria, mas como. Passei os 4 dias seguintes reconstruindo silenciosamente o protótipo em um container privado, em uma conta emprestada da Nuvem Brasil Cloud, com um nome que não sinalizasse o software de segurança deles. Usei uma VPN, roteada pela Islândia, e renomeei o nome do host do meu laptop para HP DeskJet. Toda vez que recebia um sinal do Roberto Almeida com um emoji de curtir, ou algum artigo encaminhado com o título "Mulheres de destaque na tecnologia que sabem o seu lugar", meus dedos se moviam mais rápido. Na quinta-feira, já estava começando a funcionar. Na sexta-feira, tive uma reunião com a Vértice Sistemas.
E na segunda-feira, eu não era mais Taciana Souza, especialista sênior em integração. Eu era Taciana Souza, a principal detentora da patente e única licenciadora. E a Vértice estava muito interessada. A Vértice Sistemas nem piscou. A vice-presidente de engenharia, uma mulher chamada Marina Campos, de cabelos loiro claros e sem tempo para conversa fiada, leu o número da patente, ergueu uma sobrancelha e disse: "Isso é real." Deslizei o pendrive pela mesa de vidro como se fosse radioativo. "Não é só real", eu disse. "Ainda está implantado. 6 anos. Eles construíram toda a sua orquestração de nuvem nele." Marina não pareceu impressionada. Ela parecia interessada. "O arquivo original é meu. Prova de autoria. Código-fonte com registro de data e hora." Ela se recostou e bateu, com uma caneta nos lábios. "Vocês sabem que isso vai começar uma guerra." "Eles já começaram", eu disse. Eles riram tanto que nem ouviram o primeiro tiro. Ela deu um sorriso irônico. Que poético. 10 minutos depois, estávamos assinando acordos de confidencialidade que poderiam ter sufocado um alce. Na segunda hora, eu tinha uma proposta de contrato na minha caixa de entrada. E na quarta hora, a equipe jurídica já havia sinalizado 12 casos de violação de direitos autorais na documentação pública do blog de desenvolvimento da minha antiga empresa. Mas essa não foi a parte divertida. A parte divertida veio naquela noite, quando discretamente carreguei a versão 2.1 do motor, limpa e otimizada, com 3 novos recursos que a Vértice estava louca para decifrar há 2 anos fiscais. Sem código aberto, sem atribuição, totalmente proprietário, totalmente meu. E deles agora também. Enviei uma notificação formal de licenciamento para minha ex-empresa na manhã seguinte. O assunto era violação de licença e ação de revisão de violação de propriedade intelectual, e provavelmente exigiram que o diretor de tecnologia nem abrisse o e-mail até que seu leite de aveia estivesse morno. Mas, quando o fez, aposto que ele desabafou para toda a equipe, porque anexado àquele e-mail, em formato PDF de alta resolução, havia uma carta de apresentação assinada por mim, Taciana Souza, detentora da patente. E abaixo disso, o aviso da Vértice Sistemas. Você está operando um software de produção em violação aos direitos de propriedade intelectual. Responda em até 48 horas para negociar os termos de licenciamento. O não cumprimento resultará em ação judicial e notificações de remoção em toda a plataforma. Não ouvi o grito, mas senti. Na hora seguinte, meu antigo login no Slack foi revogado. Minha agenda foi apagada. Meu e-mail de trabalho foi bloqueado, mas meu celular acendeu como uma árvore de Natal presa a um colapso. Que porra é essa? Me liga agora. Taciana, precisamos conversar. Você enviou isso? Por favor, me diga que não enviou. Eu sei que você está chateada. Vamos ser racionais. E finalmente dele, o diretor de tecnologia, seu pirralho vingativo. Você não. Tem ideia do que fez. Ah, mas eu tenho. Finalmente escrevi minha carta de demissão com tranquilidade jurídica. Eles chamaram de mal-entendido. O e-mail do advogado deles começou com: acreditamos que houve alguma confusão em relação à propriedade desta base de código. Confusão? É isso que estamos chamando de 6 anos de horas extras não remuneradas e avaliações de desempenho? Não respondi. A Vértice Sistemas enviou um documento de 14 páginas mostrando quando meu código foi lançado e que ele tentou se identificar 6 semanas depois. Então, o vice-presidente jurídico da Vértice Sistemas bateu o martelo. No perfil do LinkedIn, o chefe de tecnologia fala do sistema que ele criou chamado balanceador de carga dinâmico. Esse sistema faz a distribuição do trabalho entre vários computadores para que eles funcionem melhor e sem travar. Taciana Souza é a única que criou. Por favor, explique como um homem sem nenhuma contribuição registrada para o projeto está reivindicando a autoria de um processo patenteado. Silêncio e depois barulho. Um barulho lindo, caótico e desesperado. Um dos engenheiros seniores deles vazou um memorando interno para mim pelo Proton Mail. Era para ser confidencial, mas o assunto era um presente. Os problemas do Crisis Protocol Souza incluem tirar do ar
posts do blog que diziam que o núcleo da primeira versão do motor era só da empresa, apagar mensagens antigas do programa de mensagens usado pela equipe sobre quem criou o código e cancelar a participação do chefe de tecnologia no painel da Conferência de Desenvolvedores de Tecnologia. Muito arriscado. A empresa Eagle está tentando uma resposta rápida para o problema, mas as pessoas não estão confiando muito. Ela tem recibos. Essa última linha. Sim, imprimi, emoldurei, pendurei acima da minha cafeteira, e foi aí que a coisa começou de verdade. Um recrutador, com quem eu mal me lembrava de ter conversado em 2021, de repente entrou em contato. Oi, Tassiana, espero que esteja indo bem. Temos uma vaga urgente para a engenheira principal. Seguido por 3 empresas da Ápice Capital, perguntando se eu estava interessada em lançar uma spin-out. Seguido por uma denúncia anônima, enviada a 3 blogs de tecnologia sobre a batalha de propriedade intelectual que se trava dentro de uma das startups mais supervalorizadas do Vale do Silício. Adivinha quem vazou? Aqui vai uma dica. Ela bebe expresso como se fosse combustível de guerra e assina seus e-mails com o vice-presidente da Vértice Sistemas. 2 dias depois, a empresa TechShovel publicou a manchete. Queridinha das startups acusada de roubo de propriedade intelectual por ex-engenheira. Será que chegou a hora de reescrever a narrativa? Eu de moletom, segurando um marcador de quadro branco, e o diretor de tecnologia dando uma palestra em frente ao meu diagrama. Minhas setas, minha letra curta, até mesmo o meu maldito erro de digitação. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu prefiro ela bem quente a uma teleconferência de resultados trimestrais, que, aliás, aconteceria na segunda-feira seguinte. E eu tinha acabado de acessar algo muito, muito divertido. O painel de métricas internas deles. Digamos que as taxas de retenção não eram a única coisa prestes a cair. Segunda-feira, 8h59. Eu tinha 3 monitores brilhando como uma sala de guerra, 2 doses de expresso enfileiradas como balas, e meu gato sentado presunçosamente ao meu lado, como se soubesse o que estava por vir. A teleconferência, de resultados do 2º trimestre, começou pontualmente às 9 horas. Transmissão ao vivo aberta ao público, aberta a jornalistas e, principalmente, ex-funcionários com interesses em jogo. A voz do CEO foi ouvida primeiro, forçada, alegre, carregada de vaselina corporativa. Bom dia a todos. Estamos animados para compartilhar mais um trimestre de inovação e crescimento estratégico. Silenciei. Eu não estava aqui para isso. Eu estava de olho no painel porque, no fim de semana, um dos meus ex-funcionários juniores, alguém que eles haviam demitido durante a reestruturação cultural, discretamente me cedeu acesso ao sistema. Eles ainda não tinham feito a AirGap. Eu tinha privilégios de root no servidor de telemetria de desenvolvimento deles. Não precisei mexer em nada. Só fiquei observando, porque a Vértice Sistemas tinha ligado o interruptor naquela manhã. A versão 2.1 do meu mecanismo estava agora disponível na infraestrutura da concorrência. Implementação completa, mesma arquitetura, melhor desempenho, sem violações de licenciamento. E minha ex-empresa agora estava transmitindo uma transmissão ao vivo, enquanto o sistema que roda por trás começava a falhar em tempo real. A demora para o sistema que conecta. Programas ficou 2 vezes maior e depois 3 vezes maior. Os erros de login aumentaram exponencialmente. O painel de análise deles, o que eu criei, ficou vermelho. A voz do diretor de tecnologia finalmente chegou à transmissão ao vivo. Tensa, apressada. Estamos com problemas temporários devido a uma carga inesperada. Nossas equipes estão resolvendo. E então aconteceu. Um dos clientes deles, um grande cliente, uma fera da Fortune 100, havia trocado de plataforma da noite para o dia para o Vértice Sistemas, para o meu mecanismo. E o pior é que o cliente enviou um tweet às 9h14. Estou animado para trabalhar com você na Vértice Sistemas. Menor latência, melhor segurança, integração mais suave. Um brinde ao código limpo.
O tweet se espalhou rapidamente. Os desenvolvedores começaram a acumular capturas de tela. Era a temporada de caça. Um usuário postou: "Este código não." Parecia familiar? Tenho certeza de que Tassiana Souza demonstrou isso no ByteHack em 2019. E de repente meu LinkedIn explodiu. A conexão solicitava artigos sobre ofertas de emprego, me marcando como a mulher que construiu a máquina e queimou o castelo. Mas a melhor parte é que alguém, sem a alma cafeinada, vazou um tópico interno. Do Slack, onde o diretor de tecnologia digitou: "Quem diabos autorizou a patente dela? Por que isso não foi descoberto?" Que não entrou com nada. E a resposta do líder jurídico: apenas uma linha: "Você nos disse para não perdermos tempo com ela." Às 10h12, as ações deles haviam caído 11%. Às 10h48, congelaram. As negociações pararam. Ao meio-dia, estavam em alta com a startup de código hash roubado. E eu estava sentado em um café no centro da cidade, tomando café queimado com Marina Campos da Vértice, assistindo a tudo se desenrolar em um iPad. Ela não disse nada por um tempo, apenas mastigava a tampa de uma caneta, semicerrando os olhos diante do caos. Então ela olhou para mim e disse: "Você sabe que eles vão te pegar. Agora era a minha vez." Tentaram se fazer de vítima. Na terça-feira, estavam controlando os danos, suando na rede nacional, dizendo palavras como falha de comunicação, colaborador de legado e a minha favorita. Valorizamos profundamente nossos engenheiros do passado e do presente. Enquanto isso, seus advogados estavam enviando à Vértice uma ordem de cessar e desistir, como se não tivessem passado 6 anos prendendo meu trabalho com fita adesiva em seus paraquedas dourados. A resposta da Vértice foi uma pasta cuidadosamente embalada, entregue em sua caixa de entrada, intitulada Recibos de Conformidade. Dentro, havia uma cópia oficial do pedido de patente original, 3 declarações assinadas por ex-engenheiros, confirmando que eu criei o motor, imagens de tarefas com meu nome em cada avanço importante e uma gravação de uma reunião no Zoom. Uma transcrição com data e hora, mostrando que o diretor de tecnologia me disse que isso não é uma questão de crédito, mas sim de trabalho em equipe. Eu mesmo enviei essa mensagem. Eles não responderam, nem publicamente, nem legalmente, mas, discretamente, começaram a apagar coisas. Postagens inteiras do blog desapareceram. Um podcast com o diretor de tecnologia se vangloriando de seu balanceador de carga exclusivo foi misteriosamente substituído por um erro 4004. E então a primeira falha real. Um dos desenvolvedores seniores pediu demissão, em alto e bom som no LinkedIn. Ele escreveu: "Como alguém que viu a Tassiana levar este projeto através do inferno, não posso mais fingir. Estou fora." E assim, de repente, o dominó caiu. 4 demissões naquela semana. Os investidores começaram a questionar e, então, o conselho agiu. Na noite de quinta-feira, alguém de dentro, provavelmente o mesmo analista de RH sobrecarregado que costumava sussurrar: "Sinto muito", depois de cada promoção fracassada, me enviou a única captura de tela com a qual eu fantasiava há anos. Uma sequência de e-mails. Assunto: rescisão imediata, negligência grave, danos à reputação, falha em divulgar conflitos de patentes. Estava feito. Ele estava fora. Li 5 vezes. Então, imprimi o e-mail, enrolei-o, coloquei-o em uma caixa de presente e, na manhã seguinte, estava do lado de fora do seu antigo prédio de escritórios com um envelope de entrega endereçado ao seu nome. Dentro do tópico de demissão, uma captura de tela impressa dele continha uma mensagem e um único pendrive. "Você deveria ter me dado o aumento." Observei a recepcionista, por trás do vidro, acenar para ele sair. Ele já parecia mais velho, com a papada pesada, os olhos percorrendo o saguão como um homem que sabia ter acabado de ver o trono queimar tijolo por tijolo, linha por linha, função por função roubada. Abriu o envelope, leu, fez uma pausa e então me viu ali, parado, de braços cruzados, sem sorriso, sem raiva, simplesmente acabado. Ele murmurou algo,
Não consegui ouvir, mas não precisei, porque alguns finais não precisam de som, eles só precisam de uma testemunha. O processo veio 3 dias depois, confuso, desesperado, performático. O novo diretor de tecnologia interino assinou uma queixa de 47 páginas, alegando que eu havia violado acordos de propriedade e sabotado sistemas com a intenção de causar danos. Que fofura! Tentaram até me pintar como um desenvolvedor desonesto que coagiu funcionários juniores a vazar segredos comerciais. A equipe jurídica da Vértice desmantelou tudo como se tivesse jogado Jenga em uma falha geológica. Primeira resposta. A Ré Souza nunca esteve sob contrato para transferência de propriedade intelectual. A patente é anterior a todas as cláusulas de emprego ativas. Por favor, revise seus próprios arquivos de RH. Segunda resposta. Se desejar prosseguir com isso, precisaremos de registros completos de auditoria de código, histórico de controle, de origem e registros de todas as comunicações internas referentes à patente. A descoberta será extensa. Por favor, confirme sua disposição em prosseguir. Spoiler. Eles não prosseguiram. Na sexta-feira, o processo foi discretamente arquivado. Sem comunicado à imprensa, sem declaração pública, apenas uma pequena edição no rodapé do site, com uma linha removida. Alimentado por nossa tecnologia proprietária de balanceamento de carga. Uma construção limpa, escalável, segura, mais rápida do que qualquer coisa no mercado. Meu nome na patente, no produto, na página inicial. E sabe o que mais me surpreendeu? As pessoas queriam trabalhar para mim. Não me tolerar, não falar por cima de mim, não sorrir enquanto roubavam meus slides. Trabalhar de verdade, colaborar, fazer perguntas, dar crédito às ideias. Certa noite, 2 estagiários me chamaram de lado depois de uma longa corrida. Um deles disse: "Lemos o que aconteceu com a antiga empresa, a postagem do blog e o vazamento. Fiquei tenso. Pensei que fosse algum tipo de pedido de desculpas por discursos sobre comportamento masculino jovem." Mas o outro acrescentou: "Você é o motivo pelo qual nos candidatamos aqui. Você provou que eles não podem simplesmente nos tirar." Eu não chorei, não ali. Mas mais tarde, no escuro, olhei para aquele velho laptop HP DeskJet que eu usara para reconstruir tudo, todo desgastado, coberto de manchas de chá e arranhões. E pensei que aquela máquina tinha começado um incêndio. Mas acendi o fósforo, e o mundo finalmente percebeu. Até que, uma semana depois, um e-mail chegou à minha caixa de entrada. Sem assunto, sem saudação, apenas uma frase. "Acha mesmo que acabou?" Olhei para ele e sorri. Ainda não. Dei um último passo. Claro que ele fez isso. Homens como ele não desaparecem. Eles se transformam em consultores, conselheiros, visionários estratégicos. Eles criaram um concorrente Frankenstein da noite para o dia. Interface de usuário desleixada, back-end destruído e uma arquitetura suspeitamente familiar. Familiar demais. O comunicado à imprensa se gabava da distribuição de carga da próxima geração. Alegava que tinha sido construída do zero. Até o citaram, finalmente, um produto que não depende de fundações roubadas. Ah, eles queriam guerra de novo. Ótimo. Desta vez, eu não precisava de backdoors nem de memorandos vazados. Eu tinha impulso e uma equipe. Enquanto eles se atrapalhavam, com demos que travavam no meio do clique, a Vértice lançou o Edgrim, nossa nova plataforma com a versão 3.0, um monstro. Mastigava benchmarks no café da manhã e cuspia gráficos em formato de dedos do meio. Demos acesso antecipado aos seus clientes, a todos. No final do mês, 8 dos seus 12 contratos haviam migrado discretamente para nós. No final do trimestre, o ápice capital deles retirou o financiamento. Acontece que visionários estratégicos não sobrevivem sem estratégia ou visão. Finalmente o encontrei novamente. Gala tecnológica. Bar aberto. Muita luz. Câmeras demais. Ele se aproximou. Ah, bebida na mão. Só aquele sorriso frágil que ele exibia como colônia vencida. "Tassiana", ele disse como se fôssemos velhos amigos. "Você venceu."
Inclinei a cabeça. Isso não era um jogo. Ele olhou ao redor, vendo o logotipo da Vértice por toda parte, em faixas, em cordões, no palco. Eu cometi um erro, ele murmurou. Naquela época. Eu deveria ter levado você a sério. Tomei um gole da minha bebida. Você não cometeu um erro. Ele franziu a testa. Você tomou uma decisão. E eu também. Ele não tinha uma resposta para isso. Mas alguém atrás de mim tinha. Um dos nossos novos engenheiros, um garoto recém-saído da pós-graduação, observava a conversa com os olhos arregalados. Ele disse alto o suficiente para atrair olhares. Ei, Tassiana, é aquele cara que riu do pedido do seu raio? Algumas pessoas se viraram. O Roberto, ex-diretor de tecnologia, estremeceu e saiu, sozinho. Eu não o segui. Eu tinha uma palestra para fazer. 10 minutos depois, subi ao palco diante de 2.000 pessoas e contei a história, não de vingança, nem mesmo de vitória, mas de recuperação, de construir algo inegavelmente seu e observar o mundo se esforçar para alcançá-lo. Depois, alguém me perguntou o que eu diria às mulheres da tecnologia que se sentem invisíveis. Sorri e disse: registre a patente e acenda o fósforo. Agora me diz, até que ponto a luta por reconhecimento e justiça pode transformar uma guerra corporativa? Você acredita que a vingança fria de Tassiana é a melhor forma de responder? Há anos de desvalorização e abuso? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.